Aqui chegou uma pergunta que pode nos ajudar a fazer um deslocamento no modo de nós enfocarmos a vida interior. A pessoa pergunta se no plano astral, aquele onde ficam os espíritos que ainda carregam desejos humanos e apegos, se esse plano astral também está vivendo as transformações que estão sendo operadas na Terra. E se nesse plano astral também estão trabalhando ou servindo os seres extraterrestres e intraterrenos, como acontece aqui na Terra. E se as pessoas que aqui na Terra desencarnam podem ir para esses planos intermediários, desenvolver serviços ligados a esse momento de transição. É claro que na transição da Terra estão incluídos todos os planos, todos os níveis próprios da esfera terrestre. Então, se um planeta ou se um universo está em transição, todos os seus planos, todos os seus níveis estão em transição. E nós corremos o risco de considerarmos esses planos de consciência da mesma forma que os considerávamos antes da transição começar. Então, os planos, os níveis de consciência da Terra, antes de começarem a transição, representavam certos estados. Mas agora, com a transição, esses planos, esses níveis também estarão evoluindo. E tudo o que acontece ali dentro está mudando. Esse conhecimento que se passava dos planos de consciência, plano etérico, plano astral, plano mental e outros, esse conhecimento que era passado dizia respeito à vida e à evolução das almas. Então, quando um instrutor começa a falar em plano astral, começa a falar em plano mental, isso é um instrutor de almas. Porque a alma é que vai para estes planos. A alma é que tem vida nestes planos. E, de fato, Jesus, quando veio, falava desses planos nas suas reuniões internas, não para o público, não no Evangelho, mas falava nas suas reuniões internas. Então Jesus explicava e deixou um ensinamento muito avançado com respeito a esses planos, ao plano astral, ao plano mental, esses planos que dizem respeito à evolução da alma, até que ela se recolha nos seus níveis. E quando os instrutores das etapas passadas falavam nesses planos e conduziam as almas através desses planos, eles explicavam que nesses planos serviam e funcionavam até arcanjos. Então eram planos muito importantes para a evolução do homem, muito importantes para a evolução da alma, a evolução do astral, a evolução do mental. Era muito importante isto, porque isto era o desenvolvimento da alma. Mas quando nós começamos a
entrar e quando nós começamos a tratar do desenvolvimento da mônada, quando nós entramos na evolução da mônada, então aí não se fala mais de planos. A mônada não tem nada a ver com o plano astral. A mônada não tem nada a ver com o plano mental. A mônada não se desenvolve nesses planos. A mônada se desenvolve além desses planos. A mônada se desenvolve hoje, não nesses planos intermediários entre a Terra e o espiritual, mas a mônada se desenvolve nos planos de ligação entre a esfera planetária e o cosmos. Então é outro trabalho, é outro nível. Tanto assim que aquela consciência que se manifestava como Jesus e que dava esse ensinamento interno naquele tempo secreto aos seus discípulos, esta mesma consciência não dá mais este ensinamento. Esta consciência crística não fica mais falando de plano astral nem de plano mental hoje. E nem cogita do serviço nesses planos, embora o serviço nesses planos exista. Só que o serviço nesses planos está a cargo daquelas consciências ou daqueles seres, ou daquelas almas, mais especificamente, que estão vivendo nesses planos. Porque toda consciência avançada, como os arcanjos, que estavam servindo nesses planos, já estão servindo em planos mais elevados. Então hoje, no ensinamento de hoje, se fala em plano astral, se fala em seres desencarnados, se falam de onde estão os espíritos desencarnados. Isto tudo são para pessoas que estão desenvolvendo a alma, são para pessoas que estão fazendo o processo da alma e que não começaram ainda a fazer o processo da mônada. Quando começa o processo da mônada, e esta é que é a instrução de hoje, nós repetimos e falamos sempre nestes planos intermediários aqui da Terra, porque as pessoas têm que fazer ligação, as pessoas têm que acompanhar, mas isto não é o ensinamento de hoje. Estas coisas de vida depois da morte, isto tudo não é o ensinamento de hoje. Isto é para aqueles que ainda estão no desenvolvimento da alma, cujas almas ainda estão absorvidas nesses planos, cujas almas ainda estão iludidas com esses planos de consciência intermediários. Então, o ser pode desencarnar e ir para o plano astral, tem seres que servem no plano astral. Isto tudo é muito importante. Mas quando a humanidade, ou quando alguns indivíduos ou alguns grupos de almas começam já a tomar consciência da mônada, começam a tomar consciência dos níveis superiores, além do nível espiritual, então aí a instrução não é mais sobre isto. Mesmo porque todas estas, digamos, hierarquias que trabalhavam neste plano, hoje trabalham nesses planos através dos seus prepostos, não elas diretamente. Um arcanjo que trabalhava no plano astral ou que trabalhava no plano mental, aquilo era um nível de trabalho que dizia respeito à evolução do plano astral na Terra, ou a evolução do plano astral nesse universo, do plano mental. Mas essas hierarquias todas evoluíram, e essas hierarquias que no tempo de Jesus estavam trabalhando para a humanidade, para a Terra, estavam servindo, todas essas hierarquias, esses arcanjos, enfim, essas entidades, isto tudo já está mais acima, já está mais além. De forma que aquela consciência representada por Jesus, se falasse hoje, como fala, através de Samana, se aquela consciência falasse hoje, nem falaria mais de plano astral, nem falaria mais de plano mental, e nem falaria de prestar serviço em plano astral e plano mental, porque isto
são serviços necessários e que existem, mas que não são feitos pela hierarquia diretamente. São feitos por prolongamentos da hierarquia, por prepostos, por seres que estão a serviço da evolução das almas. Mas quem está desenvolvendo a consciência monádica, quem está na instrução e no ritmo de hoje, não está mais sob essa influência, não está mais sob a influência desses planos ou do que acontece nesses planos. Por isso que a gente aqui repete um pouco, até exaustivamente, que aqui não se trabalha problemas emocionais, que aqui não se trabalha problemas mentais, que aqui se trata de problemas emocionais e de problemas mentais como se trata de doença, porque aqui não se trabalha isto, aqui se trabalha outra coisa, e aqui se trabalha o desenvolvimento, a liberação dessas almas que estão prontas para se liberarem desses planos, e se trabalha a coligação das mônadas com os planos extraterrestres. Então esta pergunta, se existem extraterrestres e intraterrenos trabalhando no plano astral, os espíritos que desencarnam, pode ser que haja, mas não é com isto que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com as hierarquias que hoje estão trabalhando a energia dos signos cósmicos e não as hierarquias trabalhando no plano astral e no plano mental estas coisas de almas. Então, o trabalho das hierarquias hoje, conforme nós sabemos pelos livros que publicamos, é que estes livros não são lidos a fundo. Porque se fossem lidos a fundo, ninguém estava mais falando em gente desencarnada, o que está fazendo no plano astral. Então, esses livros não são lidos a fundo, mas ali está a resposta a esta pergunta. E se vocês pegarem o Visitante, por exemplo, vocês vão encontrar ali o ensinamento de hoje, que é o ensinamento que a consciência samana passa, que os centros planetários passam, que é o ensinamento a respeito dos signos cósmicos. E esses signos cósmicos é aquilo que chega até nós através das hierarquias que nas etapas passadas trabalhavam a evolução das almas. Então, nós teríamos, por exemplo, se quiséssemos nos coligar com este assunto dos signos cósmicos e se quiséssemos nos coligar com esta evolução das mônadas, ou se quiséssemos acompanhar o movimento das nossas almas e das nossas mônadas, então nós podemos pegar no Visitante, pegar no glossário, e ali vamos vendo isto. Isto não se pode forçar e nem fazer isso artificialmente. Mas como esta pergunta foi feita, nós podemos hoje estimular um pouco esta transição. Mas enquanto nós estivermos identificados com nós como seres que vamos para o plano astral, que vamos para o plano mental, que vamos reencarnar, que vamos cuidar de reencarnação, então enquanto estivermos nesse plano, isso é o plano das almas, isso é o nível de almas, que a alma reencarna. A alma tem centenas de encarnações, a alma vai e volta, fica nesses planos, vai e volta. Então, se estamos trabalhando isto, está bem, mas nós não estamos trabalhando isto. Embora as nossas almas vão e voltam, embora as nossas almas encarnam e desencarnam e ficam no outro plano e voltam, isso é uma realidade. Mas nós já estamos nesta transição da Terra, nós estamos já entrando em outras leis. Na transição da Terra, as mônadas ou as almas podem estar em contato com estes planos de outras maneiras, pela lei da transmutação, por exemplo. E as mônadas já estão sendo estimuladas e preparadas para tocar as escolas internas, para perceberem a essência desses signos. Isto não é um desenvolvimento da mônada aqui na Terra.
como era o desenvolvimento da alma aqui na Terra. E que Jesus e que toda a hierarquia crística ajudava a fazer, ajudava a acontecer. Mas a hierarquia hoje a consciência crística, através de Samana, através de Astar, através de tudo o que naquele tempo lidava com as almas, isto hoje está trabalhando outra coisa conosco. Isto hoje está numa outra transição. Então nós não estamos mais trabalhando o desenvolvimento da alma aqui neste planeta, na órbita deste planeta, dando os mandamentos para a alma e as regras para a alma e as leis da alma aqui neste planeta. A energia de hoje está colocando esta consciência em contato com esferas extraplanetárias, com esferas estelares, com os signos cósmicos. Isto está nos livros. Isto está nos livros. De forma que, se nós dermos um pouco mais de atenção ao que nos foi passado, nós não precisaremos mais estar aqui falando de fantasmas e nem de almas. Nós estaremos aqui, não sei se vendo outras coisas, mas atraindo para cá uma energia que seja uma energia própria da transição da Terra. Porque a Terra está fazendo esta transição. A Terra está fazendo isto. Os arcanjos que defendiam as almas, os arcanjos que abriam caminho para as almas nesse emaranhado de forças do mal que habitavam e habitam ainda estes planos intermediários da Terra, esses arcanjos hoje estão impulsionando as nossas mônadas a transcender a esfera terrestre e não a viver nesses planos intermediários aqui da Terra. Claro que ainda há muitas almas às voltas com tudo isto que não está trabalhado, como desejo, apego e violência. As almas ainda estão às voltas com isto, mas isto é trabalhado no normal serviço desses planos intermediários. Agora, nenhum ser, nenhuma consciência que está reconhecendo a transição da Terra vai pensar em serviço em planos intermediários. Porque nos planos intermediários se envia prolongamentos nossos para trabalhar lá. Se envia energia para prepostos para trabalhar lá. Mas a transição da Terra é uma forma de transcender todas estas esferas e essas mônadas que hoje estão encarnando na Terra se conectarem com outros sistemas, com planos siderais, com hierarquias maiores. Isto é a transição da Terra. Sempre existirá almas ainda ligadas com estas coisas. Mas para puxar estas coisas para cima, para elevar estas almas desses planos intermediários, para serem tocadas por aquilo que vem dos signos cósmicos, por aquilo que vem destas energias, que são essências, não são energias como estas daqui, são essências de energia, e as mônadas já podem entrar em contato com isto. Então, para nós estarmos neste caminho, precisa que, a uma certa altura, mesmo que a gente se reconheça com alguma ligação, com algum sentimento, com algum pensamento, com algum estado que se ligue com o plano astral ou com o plano mental, dizer, bom, eu estou carregando isto como posso carregar qualquer coisa, mas não se identificar com isto, porque se isto fica o assunto do nosso estudo, se isto fica o assunto da nossa vida, se isto, sentisse essas coisas humanas, esses sentimentos, estes apegos, toda esta lista de coisas que os instrutores que tratavam da alma elencavam,
E se nós ficarmos tratando disto, nós ficamos aquém da transição da Terra. Porque estas almas que ainda estão desenvolvendo isto, estas almas já estão sendo elevadas, desenvolvendo já um magnetismo interno que não só permite que elas sejam atraídas para coisas mais altas do que esta Terra pode oferecer, como elas estarão atraindo também seres, energias e estados, consciências que estão em outras esferas, em outros planos. Nós vivemos aqui na Terra, não? Num estado de consciência no qual todos esses planos se interligam. Então, nós estando aqui, encarnados, nós não podemos negar que existe o plano astral, nem que existe o plano mental, e nem que funcionamos nesses níveis. Nós não podemos negar isto. Mas isto é um tipo de funcionamento, é um tipo de trajeto, é um esquema de vidas e de uso de forças e de energias que não libera da esfera terrestre, que não nos leva como seres internos além desta esfera terrestre. E a transição da Terra é uma transição deste estado, desta limitação da consciência, para outros contatos e outras ligações. Veja, por exemplo, no tempo em que se trabalhavam as almas e no tempo que se fazia a evolução das almas somente, então havia os salmos. Se forem estudar os salmos, se voltarem para os salmos, vão ver ali toda uma energia para ajudar a alma ser liberada desses planos, do plano astral, do plano mental e de todas as forças que acorrentam as almas neste plano. Então, hoje nós temos os mantras que substituem os salmos, só que os mantras não fazem o mesmo trabalho dos salmos. Os salmos eram energia para liberar a alma destes planos. E claro que qualquer um de nós pode usar os salmos individualmente, pode trabalhar com salmos individualmente se precisa disso, se está trabalhando isto. Mas como grupo, como trabalho, não é esse o nosso trabalho, não é esse o nosso instrumento. O nosso instrumento é aquele que não que fica resolvendo os problemas da alma no plano astral e no plano mental. O nosso instrumento de trabalho é uma essência que pode até se manifestar como som, como cântico, mas que não é para resolver problema da alma nesses planos. Não é para resolver problemas emocionais e nem mentais. Os mantras são para você estar atraído e atraindo coisas de níveis transcendentes, de níveis além da esfera terrestre. Então, parece que uma aproximação nossa com certos pontos dos livros que foram manifestados aqui seria necessário para a gente se afinar mais um pouco com a transição da Terra. E afinando com a transição da Terra, não tem como ficar trabalhando mais coisas do plano astral humano, nem coisas do plano emocional humano, nem coisas do plano mental humano, nem problemas mentais humanos, sejam sadios ou doentes, mas são coisas que não dizem respeito mais à nova Terra. A nova Terra não funciona mais só nesses planos. A nova Terra está se trasladando para outros planos de consciência. Vamos ver se nos despimos desses aspectos humanos e emocionais e mentais e telúricos, não? Se a gente faz um voto de se esvaziar, de se despir destas coisas, para ver se nós conseguimos sentir um pouco mais este material.
Se nós conseguimos ser tocados por este material. E aí sermos elevados desses planos intermediários. Veja, nós ainda estamos condicionados a, quando existe algo a ser criado aqui, que seja do plano, nós estamos condicionados até a haver prepostos da hierarquia, ou a hierarquia no plano físico, para fazer com que estas coisas se materializem. Isto é a velha Terra. Porque se nós sairmos desses planos, e se as mônadas começam a ser atraídas e respondem a esta outra atração, então aí o que se manifesta aqui vem através de hierarquia, sim, mas isto vem de uma forma muito mais fluida, e isto vem permeando todos estes planos, sem que as mônadas e sem que as hierarquias, sem que isso seja uma condição para as coisas manifestarem aqui. Então, as hierarquias vão evoluindo, os planos vão evoluindo, e o plano divino vai se manifestando na Terra, vai permeando tudo. Mas se nós estivermos com a consciência funcionando além deste mental e além desses níveis aonde até os desencarnados parece que ficam lá toda a vida e não passam dali, encarnação após encarnação. Então nós temos que ter não só uma aspiração, porque a aspiração já temos desenvolvida, mas canalizar esta aspiração para uma vida transcendente. E não permanecer com esta aspiração no melhor que a vida terrestre possa apresentar ou oferecer, que é a vida da alma. Que é a vida da nossa alma, a vida do nosso eu superior aqui. Então, há necessidade da nossa aspiração transcender isto, da nossa aspiração perfurar isto, para que as hierarquias que estão cuidando da transição da Terra possam nos trabalhar diretamente e não nos trabalhar indiretamente, como vem fazendo, porque nos trabalha até a mônada e para. Porque o nosso nível consciente, a alma, este ser reencarnante, está ainda se evoluindo, está ainda se trabalhando, está ainda às voltas, não é? Com tudo aquilo que diz respeito ao processo do homem aqui na Terra. Então, nós teríamos um trabalho a fazer no plano da aspiração, teríamos um trabalho a fazer no plano do nosso desejo de evoluir, um pouco mais sutil, um pouco mais avançado, e não ficarmos apenas cuidando do nosso desenvolvimento aqui, ficarmos somente cuidando do nosso alinhamento com a alma, coisa muito necessária, né? E de ficarmos cuidando com todo esse processo da alma e todo esse processo astral e mental e emocional e tudo isto de purificação, mas nós teremos que perfurar isto. Nós não podemos ficar aqui toda a vida. O trabalho não pode ficar restrito a esta esfera, a este círculo de coisa de alma, de coisa de personalidade, de corpos que têm que se alinhar com a alma, de mentais que tenham que se purificar. Isto tudo vai acontecendo, mas algo em nós tem que se mover, algo em nós tem que dizer, eu não sou disso, eu não sou daí. E isto já deve ser algo lá dentro da alma que está despertando para isto, que está vendo isto. Quando essas hierarquias, tudo isto que está disponível hoje, nesta transição da Terra,
estas grandes consciências, esses arcanjos, isto tudo, quando isto hoje está trabalhando as nossas mônadas. Isto tudo está trabalhando o resgate das nossas mônadas, não no sentido que se fazia o resgate da alma, porque o resgate da alma era não deixar que a alma se perdesse, não deixar que a alma fosse envolvida pelas forças involutivas nesse mundo terrestre, nesses planos astral e mental. Então o trabalho era de salvar estas almas. Mas quem está no caminho hoje, acompanhando a transição da Terra, já está com a alma salva, já está com a alma resgatada. E hoje, o resgate da mônada é exatamente atrair a mônada para fora desta esfera terrestre. E mesmo que ela tenha um serviço que prestar, que ela tenha algum débito com este planeta, se ela tem um serviço que prestar neste planeta, mas a consciência dela tem que se projetar fora daqui. O caminho está aberto, o caminho está aberto. Vocês têm aí livros de seres da hierarquia que estavam aqui para abrir este caminho para as mônadas transcenderem esta esfera terrestre. Mas para isto tudo agir sobre nós, para astar, tanto o ramo Asgram como o ramo Cheran, para que este astar, para que esta consciência possa trabalhar sobre as nossas mônadas e nós possamos perceber isto para nos libertarmos daquilo que nos acorrenta nos planos em que a alma funciona. Então, aqui, para nós podermos perceber isto, receber isto e seguirmos isto e acompanharmos isto, precisa que a nossa aspiração transcenda estes níveis aqui. E realmente a vida aqui ser uma oportunidade de serviço, nada mais. E não nós tratarmos de vida aqui, nós tratarmos de alma às voltas com todas as forças involutivas aqui. Nós estamos aqui a serviço, mas a nossa vida não é aqui, a nossa vida não é esta. Qualquer coisa que nos tolha, qualquer coisa que nos chame atenção aqui, qualquer coisa que nos prenda aqui, isto é para ser expulso, isto é para ser repelido pela consciência do ser que está compreendendo que tipo de transição a Terra está fazendo. Então, qualquer coisa, seja no nível consciente físico, seja no nível emocional, seja no nível mental, que está nos tocando além de um serviço a ser prestado, porque aqui nós estamos servindo, espero que incondicionalmente, aqui estamos servindo, mas qualquer coisa que nos toque além disso e que diga respeito à nossa identificação com isto aqui, com estes planos aqui, isso está contra a corrente, de tanto que mudou tudo, de tanto que as coisas mudaram, de tanto que já estamos em outro ponto. De forma que isto teria que estar presente para nós podermos acompanhar esse fluir mântrico, este movimento mântrico, esta energia aqui representada pelos mantras. Mas se nós estivermos coligados com estes planos aqui, envolvidos com estes planos aqui, cantar mantra para nós é cantar música harmoniosamente, nada mais. Agora, realmente usar esses instrumentos, realmente estar nesta sintonia e revelar estes sons, no sentido de libertar tudo destes planos intermediários, no sentido de ajudar a tudo que existe nesses planos intermediários, tudo
homens, animais, vegetais, minerais, elementais, devas, tudo que existe, almas, tudo que existe nesse círculo, para libertar isto como realmente um instrumento de libertação, um instrumento de elevação. Mas para nós podermos estar usando isto, como nos toca usar a serviço aqui, para estarmos usando isto, para estarmos usando esses mantras de uma forma atualizada, e não como se estivéssemos cantando salmos, ou não como se estivesse cantando uma cantiga qualquer, mas realmente estarmos usando um instrumento de libertação. Libertação de tudo o que é um processo dependente de tantas lutas. Lutas com forças involutivas, lutas com asuras, lutas com a mentalidade comum, lutas com as formas, lutas com tudo, com todos os demônios que estão aí nesses planos astral e mental. E aqui, se está no ritmo realmente da transição da Terra, a aspiração do indivíduo, o propósito do indivíduo, a meta do indivíduo, não pode estar aqui no ego dele, na personalidade dele, naquilo que acontece com ele, como alma encarnada aqui. Isto é que precisa romper. Isto precisa romper. E estas hierarquias, e esta hierarquia astar, que tem esta força, isto constrói a nossa ligação com este outro tipo de caminho, isto é, com o caminho da mônada, ou o caminho da alma, já liberta destes planos, já liberta disto. Então, nós vermos a nossa vida, por exemplo, em termos de uma encarnação e estarmos absorvidos com o jogo de forças e com os fatos e com o destino em uma determinada encarnação, isto é tremendamente retrógrado hoje. Isto está completamente fora do ritmo que está proposto para esta humanidade que terá sido resgatada. E naquele livro Sinais de Contato, existe uma forma de ver isto, que é nós recebermos esta energia hierárquica como energia libertadora que nos está ajudando a transcender estes níveis terrestres e de leis terrestres. Então ali tem uma energia preparatória de nós estarmos um pouco além da lei da reencarnação, um pouco além do karma material, um pouco além do nosso destino sobre a Terra. Ali tem como que uma mão que nos está chamando, uma mão que está sendo estendida para nós conseguirmos entender qual é o trabalho da hierarquia conosco hoje. O que a hierarquia está fazendo, e ali se vê que a hierarquia está lidando com as nossas mônadas. A hierarquia não está lidando com a nossa vida terrestre. A nossa vida terrestre, com tudo que ela representa, inclusive de mais nobre, é algo para ser transcendido, que é para que se consiga realmente servir ao plano evolutivo hoje. Então, por isso que nós não estamos afirmando que haja hierarquia trabalhando no plano astral e no plano mental. Porque as hierarquias estão trabalhando em nível de essência de plano. As hierarquias estão trabalhando com a energia dos signos, que é esta possibilidade de nós estarmos transitando como mônadas em esquemas além deste esquema terrestre. E talvez isto fique mais concreto, talvez isto fique mais próximo,
ou talvez isto toque mais o nosso etérico, se nós revermos sinais de contato. Isto vai ficar mais próximo, que estas coisas não estão ditas lá e nem poderiam estar, mas ali está o esboço, ali está aquela mão estendida para nós fazermos esta transição, para nós nos desanuviarmos de tudo o que é representado neste esquema terrestre como força involutiva, como possa ser as nossas ligações kármicas, como possam ser a nossa continuação na lei da reencarnação. Você está na lei da reencarnação depois da transição da Terra, isto é coisa involutiva. O que hoje é o máximo para esta consciência terrestre. Mas isto é coisa involutiva quando se dá um passo à frente. Então, a hierarquia não está trabalhando no plano astral como trabalhava. A hierarquia está nos chamando, a hierarquia está estendendo as mãos para nós, para nos levar para fora destas coisas. E a nossa aspiração deve acompanhar isto, deve acompanhar, porque o serviço hoje é este. O serviço hoje é libertar tudo que está na lei terrestre. Almas, inclusive, porque são as almas que se prestam a estes esquemas, que vão acabar no karma humano. Então, almas, inclusive, para serem libertas, para serem erguidas, isto precisa realmente uma aspiração muito forte por parte da alma, um magnetismo muito desenvolvido por parte da mônada. Como nós já estamos na hora dos signos cósmicos, então isto tudo depende da conscientização da nossa alma, depende do magnetismo da nossa mônada. Nós entrando nos signos, entrando nos ritmos dos signos, aqui em nível humano, a nossa aspiração pode alcançar isto. A nossa aspiração pode trabalhar isto. Que é uma evolução em que tudo isto está, não tudo igual, mas isto tudo está muito mais intercomunicante. Então se pode sim, se tem a hierarquia astar trabalhando lá nas mônadas, energias, trabalhando as almas, indivíduos avançados nos centros planetários, trabalhando as almas, trabalhando até corpos. Se existe tudo isto, então a nossa consciência humana, a nossa consciência aqui, né? Esta consciência que estamos com ela aqui agora, esta consciência pode ter este nível de aspiração, de estar coligado com o mais alto, sem se saber o que é, porque isto tudo é uma essência de coisas, mas isto pode sim começar a sentir, pode sim começar a compreender, porque estes planos estão muito intercomunicantes. Isso está tudo aí, isso está aí numa luz no céu, isso já está tudo interligado, isso está tudo intercomunicante. Então, na época de Jesus, um arcanjo não se via. Hoje, você não pode ver um arcanjo, porque ele não tem forma assim. Mas você vê uma luz no céu, que é a consciência dele ali, dizendo, olha, nós estamos aqui, só que não entendam este aqui como aqui na Terra. O que é o engano? Ninguém está aqui por causa disto aqui e por tudo que se passa aqui. Aqui quer dizer aqui. Estamos aqui. É um aqui um pouco diferente. É um aqui dito de lá. Então, isto é o que a nossa consciência teria que agora resolver. Mas não é só elevar a vida terrestre.
não é só elevar a alma aqui na Terra, com todas as coisas que já se conhece. É uma elevação sideral, extraplanetária. É uma elevação para além. Para além desse processo das almas, para além deste processo kármico, para além de tudo, inclusive de reencarnação, de tudo, para além de tudo isto que foram as leis daqui até hoje. A nossa aspiração hoje é transcender estes estados, transcender estes estágios. Porque isto vai também liberar a hierarquia. Porque se fala de liberação aqui na Terra. Mas deve existir também uma liberação no cosmos. E claro que liberação para a hierarquia não é a mesma coisa que liberação para estas almas que estão aqui, e nem para estas mônadas que estão aqui. Mas isto é uma liberação também. Como se nós tivéssemos hoje que chegar sem uma encarnação de Buda aqui, chegar sem uma encarnação de Cristo aqui, chegar sem uma hierarquia presente aqui, porque senão que transição foi esta? Que progresso foi este? Que evolução foi esta? Então, num centro espiritual, né? Voltando ao nosso dia a dia, num centro espiritual, esses deviam ser os escopos. Isto é, o dia a dia em função de libertar tudo, tudo, tudo. Alma, espírito, terra, humanidade, animais, vegetais, minerais, libertar tudo. Isto deve ser o assunto num centro espiritual hoje. E este nível de aspiração leva a esta prática, porque isto tem que encarnar, isto tem que estar aqui. Talvez o nosso instrumento, o nosso beabá, o nosso instrumento elementar, talvez o nosso instrumento mais simples, seja mesmo os sinais de contato, para se chegar a perceber esta coisa que se estende para nós ali, para realmente nos puxar. E aí a gente dizer, mas onde eu estou? Em que ponto eu estou? E aí a pessoa tomar uma decisão.